Em tecnologia de informação, informática, pós-graduação também. E aí, minha gente, bom dia para todo mundo, bom dia, como é que estão vocês? E aí? Tudo tranquilo? Estamos começando mais uma vez aqui o nosso Momento do Sábado. Minha querida Cíntia, Anita Medeiros, Ana Cecília, Ana Luísa, Emanuela, Gabi, Giovana, João Vitor, Kaique, Lucas, Matheus Cunha, Melissa e Rogério. Como é que estão vocês aí? Tudo sossegado? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Ó, quero começar aqui com vocês falando a respeito das novidades da semana, né? Vamos conversar um pouquinho aqui sobre as novidades da semana. Quais são as novidades da semana? Obrigado, Gabi, estou muito bem, graças a Deus, muito sossegadíssimo, tomado café, alimentado, espero que vocês também estejam alimentados, porque tem alguns de vocês que são doidos e não tomam café de manhã, né? Não sei que vocês têm na cabeça, que alguns de vocês têm na cabeça. Dizem assim, eu não consigo comer de manhã cedo assim que acordo, não. Fica sem comer, aí o organismo fica comendo os músculos, fica comendo os neurônios, fica comendo o cérebro. Rapaz, estou dizendo. Olha, bom dia, Cainara. É o seguinte, tivemos algumas novidades ao longo da semana relativamente ao processo de abertura das atividades escolares, né, de retorno às atividades presenciais nas escolas. Vocês devem ter enfim, lido alguma coisa a respeito. Oi, Isa, olá, seja bem-vinda. Então, vocês devem ter visto alguma coisa a respeito. Tanto o Estado quanto a Prefeitura do Natal autorizaram o retorno das aulas presenciais para as escolas particulares. Quem aqui estuda em escola particular já deve ter recebido aí algum tipo de comunicado da sua escola informando alguma coisa. Lógico, essa medida não é assim irrestrita, vai voltar, vamos voltar à rotina normal. Não. Esse retorno tem que ser seguindo uma série de protocolos de segurança e higiene. Muitos protocolos estabelecidos em decreto. E cada escola tem a liberdade de adotar protocolos extras visando a segurança tanto dos alunos como dos funcionários, professores, colaboradores, pessoal de gestão, pedagógica, esse negócio todo. Então, não é uma liberdade irrestrita. Mesmo que as escolas decidam voltar às aulas, elas vão ter que seguir protocolos rígidos e assim vai ser até a gente ter uma vacina efetiva, né? Uma vacina de fato. Aí o que acontece? Por outro lado, as enquetes que são feitas, toda escola deve estar fazendo uma enquete. Alguém que é de alguma escola particular,
que fez alguma enquete para saber se os pais de vocês concordam ou não concordam com o retorno das aulas? Alguém teve assim alguma coisa, passou por algum tipo de pergunta dessa Pelo menos a natureza? escola FACET ainda não comunicou nada, mas provavelmente essa semana, quando Ah, passar, esse final de semana vai comunicar alguma coisa. Você vai pronto. voltar. Beleza, Rogério. A Beleza. minha escola não comunicou nada, não. Ela só falou, ela fez um aplicativo, que a gente tem um aplicativo lá, que eles colocam um boletim lá e tudo. Ah, Aí eles colocaram lá um documento, como é que é o nome? Aqueles Samsung Forms, Google Forms. sim, Eles lá perguntando se ia voltar, se os alunos pretendiam voltar, se entendi. iam preparar uma semana para voltar. Aí fizeram Entendi. só isso. Fizeram isso, né? Legal. Ó, no geral, quem já passou pelo censo, os censos estão indicando que existe uma resistência muito grande dos pais em permitir que seus filhos voltem para a escola. Então, existe uma resistência porque existe um medo, um receio muito grande da falta de segurança, mesmo com todas as medidas, o medo da falta de segurança, o medo da contaminação. Professor, Oi. eu acho que foi meio contraditório o jeito que o prefeito se posicionou. Porque ele falou, não, pode abrir as escolas particulares, mas tem que ter conscientização dos pais, eles têm que assinar um termo de alguma coisa. Então, tipo, ele falou, mas, tipo, se der uma coisa errada, é culpa dos pais, então foi meio contraditório esse negócio. Eu abro, mas só se os pais vai que dá uma coisa errada. Não, mas é muito complexo. Tudo o que vai acontecer daqui para frente implica em muitas variáveis. A gente tem que ser muito tranquilo em relação às decisões que vai tomar e também saber as responsabilidades das decisões que vai tomar. Por quê? Porque tem muito pai que depende do retorno das escolas para retornar suas atividades econômicas, suas atividades profissionais. Para esse pessoal, não dá para dizer que, por exemplo, eles seriam irresponsáveis de mandar os filhos de volta para a escola. E o prefeito, eu não estou defendendo o prefeito, não estou defendendo o governo, nada disso. Mas as decisões têm que levar em consideração uma cadeia mais global de situações. Então, se tem pessoas que dependem de que seus filhos fiquem na escola para que trabalhem, então, a gente tem que considerar essas pessoas dentro de uma margem de segurança, que são essas as pessoas que pressionam para que a coisa volte, entendeu? São essas as pessoas, principalmente, que pressionam. Vamos dizer que está em torno das 40% a 30% de pessoas que desejam o retorno das aulas, porque as enquetes têm demonstrado aí 60% a 80% de rejeição. 60% a 80% de rejeição no sentido do retorno para as aulas, né? E, claro, as escolas, ao que parece, elas vão disponibilizar tanto a possibilidade dos alunos irem presencialmente, mediante todos esses protocolos e dentro de um limite, o que eu tenho ouvido por aí é a coisa das aulas intermitentes, tem dia que vai uma galera, né? Nunca vai vir a turma cheia, não pode ter um retorno a todo mundo, intervalos não pode ter intervalo com todo mundo junto, esse tipo de coisa. E não seria todos os dias. Cada escola vai ter a liberdade para atuar com os seus protocolos extras, mas tem um protocolo padrão a ser seguido. Então, e as pessoas que não quiserem que seus filhos voltem para a sala de aula, vão ter a possibilidade, a depender da escola, de ter o acesso a essas aulas de forma remota, pela internet, como vocês estão tendo aqui, por exemplo. Então, é preciso ter muita sensibilidade num momento como esse para saber que há uma pluralidade de situações. A nossa é uma situação. A nossa é uma situação. E as pessoas que tomam decisões têm que pensar nessa pluralidade, sabendo que não vai atender satisfatoriamente e plenamente todo mundo, mas tem que considerar os anseios das pessoas que estão desejando o retorno ou não desejando o retorno. Então, é isso que a gente tem que levar muito em consideração, porque as situações são muito plurais, nós nunca passamos por isso e estamos aprendendo com isso, estamos aprendendo a como lidar. Eu sei que, voltando agora, a situação não se normaliza, isso é óbvio. O ano de 2021 não vai se normalizar tudo que a gente ficou represado em 2020, isso é óbvio. Eu acredito que a gente só pode começar a pensar em alguma coisa normalizada, né? A gente só pode pensar em alguma coisa normalizada a partir de 2022, quiçá 2023, quando todas as situações, porque se você observar direitinho,
Do ponto de vista legal, do ponto de vista contratual, do ponto de vista estrutural, muitas coisas 2020 não funcionou. 2020 vai ser vivenciado em 2021. Para muitos efeitos educacionais, por exemplo, as pessoas vão concluir seus anos letivos em 2021. Vão regularizar sua situação de calendário em 2021. E quem sabe entre 2021 e 2022 pegue um pouquinho para botar em dia o que ficou de 2021. Vão ser 2 anos num só. Né? Para muita coisa, não é só para educação. Para muita coisa. Então, assim, a gente tem isso. É uma possibilidade de retorno. O decreto não obriga as escolas a voltarem, autoriza as escolas a voltarem mediante protocolos rígidos. Tudo bem? O Estado e o município não voltam. O Estado e o município não voltam presencialmente. Eu li uma matéria nessa semana dizendo que para o Estado oferecer aula online com abrangência universal, ou seja, para atingir todos os alunos da rede, que seria necessário um investimento mínimo de 25 milhões de reais. E o Estado está quebrado para ter esse dinheiro. Né? E, infelizmente, independente de governo, independente da orientação do governo, a gente tem uma pouca prioridade do poder público no que diz respeito à educação. Essa infraestrutura do aluno ter acesso a suportes de ferramentas online já devia existir já há muito tempo. Então, por não existir isso, pela falta de prioridade que a educação tem, então acaba que o pessoal das escolas públicas sofre um pouco mais com as consequências disso. Então, qual é a realidade? Escolas particulares estão autorizadas a voltar. Escolas públicas não voltam. Aí o que acontece? Parece que é isso mesmo, Renan. Parece que o Sebrae vai emitir um selo de certificação. Não é que vai ter um selo, precisa ter um selo para poder voltar, porque o Sebrae não é um órgão regulador. Então, legalmente, o Sebrae não é um órgão regulador. Mas o selo do Sebrae seria uma garantia, porque as escolas já teriam passado por um treinamento, e as equipes também, com o selo de garantia com o protocolo Sebrae. Então, não é que tem que ter o selo do Sebrae, porque eu acho que isso seria, qualquer norma nesse sentido seria ilegal. O Sebrae não é órgão regulador de atividade educacional. É um orientador técnico excelente, mas não é um regulador. Então, o que acontece? Onde o IAP fica nessa jogada? Onde o IAP fica nessa conversa? Vamos lá. Ontem, nós tivemos uma reunião. Direção do IAP teve uma reunião, tá? Direção do IAP teve uma reunião juntamente com a equipe de professores, coordenação do IAP. Aí, o IAP, o diretor, falou ontem que qualquer decisão no sentido de um retorno só vai ser tomada no mês de outubro. Ainda é muito cedo para se decidir pelo retorno imediato das aulas. Tanto que o decreto sinaliza que as aulas voltariam no final de setembro. O decreto sinaliza uma autorização e as escolas estão se preparando para o final de setembro. Mas ainda é uma situação, apesar de os números do corona no Rio Grande do Norte terem melhorado muito, há 3 dias a gente teve o primeiro dia em muito tempo sem mortes no Rio Grande do Norte registradas por causa do coronavírus. Né? O hospital de campanha está sendo desmobilizado. Os leitos disponíveis exclusivamente para o corona já estão sendo reorientados, já faz mais de mês, para a situação de outras doenças. E nem isso, Igor, a gente pode dizer com certeza que vai aumentar por causa do feriado, não pode dizer, porque a gente poderia ter tido um efeito rebote com aquela situação de Ponta Negra, aquela situação de Ponta Negra de um mês atrás, situação de outras festas que aconteceram um mês atrás, e não houve o efeito rebote. Não houve o efeito rebote. Então, não houve o efeito de segunda onda. Então, a gente nem pode garantir que isso vai acontecer. Né? A gente nem pode garantir que isso vai acontecer. Então, o que acontece? Só haveria possibilidade de decisão para o IAP, de um retorno às aulas presenciais, e não de forma obrigatória, em outubro. Então, qualquer decisão para sacramentar um retorno fica em outubro. Mas por que isso não é motivo para nossa preocupação? Isso não é motivo para nossa preocupação. Por quê?
porque nós já estamos no modelo online, eu acredito, funcionando de forma redondinha. Os problemas que acontecem são pequenos e a gente consegue contornar com facilidade. O modelo de aulas está funcionando e o que importa é que vocês estão recebendo o conteúdo, vocês estão tendo o suporte, vocês estão tendo o acompanhamento. Então, não deve ser motivo de angústia para nós a volta ou não das aulas presenciais. Porque mesmo, considere assim, mesmo que nós voltássemos às aulas presenciais, agora no mês de setembro, vamos dizer, numa situação hipotética, que nem foi ventilada, nós não poderíamos desfrutar da convivência plena. Tinha que ter isolamento, sim. Cumprimentos seriam desaconselhados. Cumprimentos, a gente não podia se abraçar, não podia apertar a mão, não podia. Tinha que estar ali todo mundo, cada um no seu cantinho. E a sensação de sei lá, você está num lugar com medo de talvez, se alguém espirrar, acabou-se, né? Tá com, não sei, é uma situação que não seria plena. Já que as aulas estão acontecendo em casa e a gente está tendo acesso ao conteúdo e a todo o suporte, eu acredito que esse não é um problema para nós. Voltar ou não voltar presencialmente nesse momento não é um problema para nós. Eu já cheguei a pensar durante um tempo, mas há 2 meses mais ou menos, eu queria muito que voltasse, queria muito que a gente conseguisse. Só que seja mesmo que a gente volte agora, realmente não vai ter como desfrutar da convivência de forma plena. Então, o que importa é termos conteúdo, é estarmos nos comunicando, é estarmos nos motivando, e é assim que acontece. Alguém falou aqui sobre a situação do IF, foi Renan, perguntou. Gente, é uma pena, mas o IFRN também teve o calendário, todo mundo teve o calendário modificado. E o IF, mesmo com tudo que a gente sabe que o IF tem, teve uma situação de não conseguir ministrar aulas online. Né? Não conseguiram consolidar um calendário online, um calendário online homogêneo. Você pode ter até assim pessoas que aqui ali tiveram uma aula online, mas não conseguiram definir um calendário online homogêneo. Qual a consequência disso? O calendário de 2020 vai ser empurrado para 2021. Tá? O calendário de 2020 será empurrado para 2021. A gente já tinha alguma coisa parecida com isso acontecendo nas ocasiões de greve, mas nunca nessa quantidade tão grande de tempo. Né? Nunca nesse intervalo tão gigantesco de tempo. Então, essa é a ideia. Tá? Esse é o lance que a gente tem aí para o IFRN. Para o IFRN, nós temos essa circunstância aí. Tudo bem? Beleza? Beleza, show de bola. Vamos lá. Exatamente. Também, viu, Kaique? Primeira vez que a gente conclui um curso sem os professores e os alunos terem tido qualquer contato presencial. O único contato presencial que vocês tiveram foi com o Micael, que já não está na equipe há alguns meses já, né? Então, dos professores que vocês estão tendo, com quem vocês esteve em contato agora, vocês têm aí nenhum dos 3 vocês tiveram contato presencial, pelo menos nessa ocasião. Não sei se vocês já tiveram, já tive contato aqui presencial com a Emanuela, não sei se mais alguém, eu já fui professor em outras ocasiões, não sei se vocês já tiveram aula com o professor de português de vocês, não sei se é Luiz, não sei se é Thaisa, e com o Vitor, não sei se vocês já foram alunos dos outros professores, mas é isso, né? Mas é exatamente isso. É bem esse lance mesmo. Corre o risco da entrada dos aprovados em IFRN ser somente 2022? Não posso dizer isso, sabe, Ana? Eu não sei nem lhe precisar. Eu acho que 2022 é muito além para quem possa se ter isso. Talvez um segundo semestre de 2021, não sei. Tudo que a gente pensar hoje vai estar no mero campo das suposições. Quem tem que dizer isso, afirmar isso oficialmente é o IFRN. Eu quero dizer para vocês o seguinte, vale a pena para vocês manterem a página do IFRN como página inicial
no computador de vocês, no telefone de vocês, certo? Por quê? Porque vocês têm a informação precisa. A gente tem muito hábito de se confiar em boatos, né? A gente tem muito hábito de se confiar em boatos. Não vamos nos confiar em boatos, tá? A gente vai ter que ir na informação precisa. E é no site do IF que a gente encontra esse tipo de informação. Então, é interessante que vocês possam, quem tem um computador, deixa como página inicial do computador, no telefone, quem tem telefone, tudo bem. Vez ou outra, dá uma conferida na página do IF para saber o que eles têm apresentado como informação oficial. Tudo bem? Então, é isso que eu queria trazer para vocês em relação à realidade que nós estamos vivenciando. No mais, há uma falsa sensação de segurança, muito provocada pelo desejo de que as coisas voltem logo a ser como eram, muito provocado pela desinformação que os membros do governo federal têm transmitido na sociedade. Foi muito prejudicial para nós a forma como o presidente da República tratou a situação desde o princípio, deixou todo mundo confuso, porque quem é um pouco mais esclarecido não caiu na palhaçada. Quem tem ou não tem esclarecimento comprou a ideia e as mentiras que o camarada lá tratou para todo mundo, transmitiu para todo mundo. Deixou a população confusa e a gente hoje tem o absurdo, mas aí são dementes, aí são figuras equestres que defendem que já existe boicote à vacina antes da vacina ficar pronta. Vocês acreditam numa coisa dessa? Tem gente fazendo protesto contra a vacina antes da vacina ficar pronta. E aí o cara vai para a rua para gritar: não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Aí, esse é um cara que merece a refeição diária. Um rolinho de feno lá no estábulo, desde que os cavalos, né, concordem em ter essas figuras do lado deles, porque é um desrespeito para os cavalos. É um desrespeito para os cavalos que um indivíduo desse. Mas para a gente dizer assim, não vamos deixar o cara definhar, não. Vamos deixar ele sobreviver pelo menos. Então bota lá um montinho de feno, a água da lavagem e deixa ele preso no estábulo ou, quem sabe, lá no curralzinho dos porcos, né? Porque um cara que pensa uma coisa dessa é um animal, né? Com todo respeito aos animais, aos porcos e aos cavalos. Mas o cara ir para a rua para fazer esse tipo de protesto é de uma demência sem precedente, é de uma demência sem não dá para ver um paralelo na história do Brasil de pessoas com tamanho grau de demência como essa galera que está aí na rua protestar contra a vacina. Diga aí, meu irmão. Diga aí. Às vezes dá um negócio... Eu não digo nem vergonha de ser brasileiro. Não é vergonha de ser brasileiro, não. Porque é imoral, meu. É imoral. Pois é, Ana. Quando pensa que não tem como piorar, vem o senhor brasileiro e dá aquele jeitinho, né? O toque de elegância na situação para ela ficar mais bizarra. Olha só. Pois é, Renan. Parece livro de ficção, né? Vai parecer coisa de livro de ficção de história de mau gosto. Deixa eu pegar o planejamento da gente aqui. Estou saindo do quadro para vocês verem as florzinhas lá no fundo, as almofadinhas, só para desligado. Deixa eu pegar aqui. Peraí. Espera. Opa, calma. Calma aí, deixa eu tirar aqui. Fica aí. Fica aí. Oh. Pronto. Au. Pois é, Melissa. Ó, tem gente, como a gente costuma dizer, tem gente que não aguenta ver uma vergonha quietinha. Já quer ir lá pegar ela para passar, né? A vergonha está lá no canto dela, não está mexendo com ninguém. Aí vai uns papos desse, quer a vergonha para passar um pouquinho com ela. Muito invocado, né? Essa aqui foi minha esposa, eu gosto da minha esposa aí, ela é invocada. Ó, tem Harry Potter ali, as duas, né? Tem uma, sei lá. Eu nem
Eu nem conheço, meu. Olha aí que louco. Mas é bonito, é bonito, é bonito. Ó, deixa eu colocar aqui para vocês o que nós vamos fazer hoje, além de xingar os antivacinas. Vamos ver qual é a vibe de hoje. Deixa eu ver. Isso vem para cá, isso vem para cá, isso vem para cá, isso vem para cá, isso vem para cá. Isso... Deixa eu combinar com vocês aqui. Querem fazer que nem na aula passada, de a gente ir até às 10h45, sem o intervalo. Quem concorda, digita 1. Quem não concorda, digita 2. Vamos lá. Começou a enquete, que os jogos comecem. Olha aí, maioria. Uma pessoinha digitou 2, mas já se perdeu. O Rogério é os 2. Pois é. Então, vamos direitinho, sem intervalo. Para quem gosta de anotar, essa nossa aula de agora é a aula 20. Essa aula de agora é a 20. E a gente tem, para o módulo 2, essa é a aula de número 7. Tá? É a aula 7 do módulo 2. Hoje a gente vai tratar do quadro comparativo dos gêneros textuais e, para nós, o módulo 2 termina hoje, porque eu não vou tratar com vocês dos textos narrativos. Para nós, o módulo 2 termina hoje e eu não vou tratar com vocês dos textos narrativos, porque é um extra, um plus para as outras turmas, é um gênero, é uma tipologia que tem uma possibilidade muito remota de cair na prova do IFRN, remotíssima, e então nós não vamos ter a abordagem dos textos narrativos. Na apostila número 2, existem informações relativas a esse gênero, mas nós não vamos transformar isso em aula. A gente entra hoje com o quadro comparativo dos gêneros textuais, tudo bem? E aí eu quero aproveitar e perguntar para vocês uma coisa que eu tinha prometido na aula passada. Quais são os temas? Ó, a gente tem 42 temas. 42 temas, tá? Quais são os temas que vocês acreditam, né, que vocês gostariam de ter abordado nessas nossas aulas? A gente já foi para 41, 42. E, claro, para que a gente possa considerá-lo como algo para ser anotado para prova do exame de seleção. Considerem os temas que a gente já tratou, vocês vão me dizendo e eu vou, riscando ou não riscando, aquilo que vocês julgarem, que eu julgar aqui, pô, é pertinente, é relevante, eu vou fazer registro aqui para nas aulas seguintes poder abordar esses temas com vocês, tá? Então, deixa eu só colocar aqui só um minutinho, não comecem ainda, não comecem ainda. Esse que Renan botou já é interessante, achei legal. 5 de agosto, deixa eu ver, só um minutinho. Hoje é 12 de setembro. 12 de setembro. Ué, a gente... Vem cá. Não, 5 de setembro. Então, tudo bem. É isso. Tá certo. Eu tinha botado a data errada na outra ocasião. Certo. Então, essa é a aula 20. E do módulo 2, essa é a aula de número 7. Certo. Vamos lá. Deixa eu ver. Temas. Sugestões, né? De temas. Sugestões. Vamos lá. Cultura do cancelamento. Gostei. Vou anotar ele aqui. É a moda aí da internet de um tempo para cá, do que o pessoal chama de patrulha ideológica, dos dois lados, né? Dos dois lados, da direita e da esquerda. Cultura do cancelamento. Beleza, legal. Esse entra, com certeza vai entrar para ser abordado, o Renan. Me digam mais aí, o que vocês acreditam aí? O que vocês gostariam de ter abordado, porque acreditam que pode ser um tema forte na perspectiva de vocês aí. Eu já passei 42 temas, alguns deles mais fortes, outros nem tanto. Abuso sexual de menores. Vamos lá. Teve até, infelizmente, né, uma situação muito complicada aí recentemente. Legal, gostei. É um tema que a gente pode tratar aqui especificamente deles. Desafios do ensino à distância a gente já mencionou, viu, Igor? Já tem dentro da nossa lista
não sei se como tema ou como problematização, essa realidade dos desafios do ensino à distância. A gente já tem isso dentro da listinha que eu passei para vocês. Carteirada. Carteirada de quê, meu querido Kaique? Alguém mais aí? Tem alguma dica? Alguma sugestão? E aí? Não? Fechamos nesses dois? Igualdade dos gêneros. Eu acredito que durante nos temas eu não coloquei com essa especificidade, não. Vou colocar. Igualdade entre os gêneros, né? Entre os gêneros. Retorno das aulas presenciais na rede particular. Não creio, sabe, Emanuela? Não creio, até porque aí pode ser que pegue no sentido de uma crítica ou não, positiva ou negativa. Não acredito que a gente possa ter esse tema como sendo um tema interessante aí para abordagem. A mídia como influenciadora da população brasileira, mídia como influenciadora, o papel da mídia, pode ser uma coisa do papel da mídia, a gente teve recentemente o papel das redes sociais, né? O papel influenciador, e a gente sentiu na pele isso, né? Principalmente na pandemia. Principalmente na pandemia, porque a pandemia foi gravíssima, foi séria, muita gente morreu, uma doença grave, mas como os veículos de informação trataram, né, com uma maneira muito intensa, cotidianamente, levou certamente ao aumento dos casos de ansiedade. É claro que cada um é responsável pelo que consome, né? Tem um botão na televisão que é o de liga e desliga, que a pessoa podia muito bem não fazer, não ligar. Mas quem se submeteu a acompanhar os jornais teve prejuízo emocional aí, sim, com certeza. Com certeza. Movimentos anti-vacina no século XXI. Já temos essa perspectiva também, Matheus. Os desafios, tem a importância da ciência, foi um tema que eu apresentei, e dentro dessa perspectiva eu falei para vocês a respeito dessa situação da galera anti-vacina. Tá? Os movimentos anti-vacina. E temos isso aí também, tá? O fato de usar um título para se mostrar superior a outra pessoa, como o caso do desembargador, aí está no plano da ética, né? Aí está no plano da ética e costumes, do comportamento ético. Eu acredito que a gente também tem dentro da nossa lista isso aí contemplado também. Desigualdade social. Tem sobre a desigualdade na distribuição de renda, que repercute na desigualdade social, que é um combustível da desigualdade social. Né? O aumento da desigualdade social se dá por causa do aumento da renda, da diminuição, né? Do aumento da desigualdade de renda. Só que o impacto da quarentena na desigualdade social ainda está para ser sentido de uma forma próxima à realidade. A gente sabe que teve um impacto, mas em números, o impacto real só quando a quarentena acabar. Por isso que eu não acredito que tenhamos esse tema como possibilidade. Tá? Não acredito que tenhamos. Vamos lá. Aumenta, sim. Tratamentos alternativos. Relativos a quê, Matheus? Relativos ao coronavírus? É isso aí? Se você fala em tratamentos alternativos, assim, não existe nenhum tratamento padrão. Né? Não existe nenhum tratamento padrão para um padrão que seja totalmente cientificamente referendado. Né? Todos os procedimentos que foram desenvolvidos para atuar no combate ao coronavírus ainda estão sendo estudados. Eu acho que talvez não seja também, não seja uma possibilidade. Tratar da cloroquina e hidroxicloroquina, um tema só para isso, talvez entrasse no sentido de, olha, o IF tem uma pegada mais crítica, mas está sob intervenção de um reitor alinhado ao governo Bolsonaro. Pode ser que, assim, não vá ser tratado o tema com a forma crítica, com uma pegada crítica. E a equipe pedagógica do IF, que tem autonomia,
não iria concordar, da FUNCERN, em fazer um texto de apologia ao uso. Então, seja para criticar, seja para poder enaltecer, o IF, eu acho que fugiria dessa polêmica da cloroquina ou da hidroxicloroquina, mais especificamente. Você acha que a economia vai voltar em L, V ou K? Me traduza isso aí, viu, João? Que eu não estou entendendo o que você está dizendo. L, V ou K? Estou por fora. Kaique, telemedicina. É uma possibilidade, a coisa da eu acho que aí, esse da telemedicina pode entrar dentro daquela situação que eu mencionei do incremento da tecnologia transformando profissões, né? Transformando profissões. Telemedicina. Eu acredito que pode estar dentro disso daí. Tá? Educação sexual é um tema espinhoso. É um tema espinhoso para uma instituição que agora está sob intervenção de um governo conservador. O governo conservador não quer saber de educação sexual. O governo conservador quer que a educação sexual, mesmo que ela não aconteça, seja uma coisa de responsabilidade da família, tratado pela família. Mesmo que a família não trate, o resultado disso seja gravidez precoce, seja doenças sexualmente transmissíveis, o não uso de preservativos, porque não é toda família que tem experiência, não é toda família que tem maturidade, não é questão de experiência, não é toda família que tem maturidade intelectual para poder tratar desse tipo de assunto, né? É espinhoso. Obesidade durante tempos de pandemia. Não sei, sabe, Gabi? Não sei, eu não vi, não cheguei a ler dentro daquilo que eu acompanhei ao longo do período da quarentena sobre esse como sendo um problema que tivesse grande monta, assim. Pode ser que depois que passa a quarentena, algumas produções aconteçam para evidenciar isso como um problema, de fato. Mas eu não vejo assim. A obesidade é um problema em si. A quarentena, se bem, pode ter provocado um impacto a mais nisso, sim, mas não sei. Aí, se pronto, a Ana está falando nos últimos anos. Os últimos anos é uma verdade, porque a gente adotou o comportamento alimentar dos Estados Unidos, os americanos. Fast food, comida porcariada, né? E alimentação dentro de uma desregulação de horários. Isso é o modelo americano de bem comer, né? Então, é esse esquema aí. Perfil da autoridade ambiental e tentar controlar queimadas no Pantanal. Tem esse tema abordado lá numa perspectiva de crimes ambientais no Brasil, só que, veja, a gente já teve uma abordagem recente de queimadas e de proteção da Amazônia, para falar a verdade. O tema, se fosse proteção do Pantanal, seria mais ou menos equivalente. Então, não acredito que ainda tão cedo eles tenham essa abordagem, não, tá? Ele caiu na quarentena, mas com a volta de vida normal vai continuar baixo. A economia, você quer dizer? Caiu na quarentena, porém vai com a vida normal. Quantas pessoas? Pois é, preciso me certificar um pouco mais disso aí. O que eu sei é que, João, a gente não vai ter um retorno imediato para as atividades econômicas. Todos os indicativos que a gente tem aí das instituições que fazem esse tipo de pesquisa, elas sinalizam um momento muito difícil para a economia nos momentos, mesmo depois que a quarentena acabar. Claro que houve segmentos que tiveram melhoria, né? Houve segmentos, mas, de uma maneira geral, a economia como um todo está projetando perdas. A economia americana projetou perdas, a economia chinesa cresceu muito menos do que cresceria, né? Existem os países, de uma maneira geral, estão lidando com déficit. Não é déficit é quando a gente fala de balanço comercial, mas estão lidando com a perspectiva de recessão, mesmo que um pouquinho, né? Então, eu acredito que esse será o panorama do Brasil também, tá? Show de bola. Então, acho que a gente fechou aqui. Eu anotei 4 temas. 4 do que vocês me apresentaram. Cultura do cancelamento, esse com certeza eu vou tratar para vocês. Abuso sexual de menores, eu vou considerar, vou ver se ele entra aqui. Igualdade entre gêneros também vou considerar. E o papel influenciador da mídia, pronto. Eu acho que desses 4, os 2 que na próxima ocasião de aula eu me sinto tentado a tratar com vocês aqui, cultura do cancelamento e o papel influenciador da mídia.
Eu acho que esses dois aí a gente tem potencial para já na próxima aula fazer uma abordagem disso aí. Tudo bem? Vou trazer para vocês. Caderninho, vamos tratar com caderninho. Vamos usar o caderno agora. Vamos nessa. Vamos fazer as anotações relativas ao quadro comparativo dos gêneros textuais. Sendo que eu quero que vocês coloquem o caderno assim. Vocês vão usar o caderno na horizontal. Show? Vamos usar hoje o caderno na horizontal. Porque eu vou fazer um quadro para trazer informações importantes de todos os gêneros argumentativos principais. Quais são? Artigo de opinião, carta argumentativa, dissertação argumentativa e entra o editorial, que a gente não estudou, mas como eu disse para vocês, quando chegasse no momento desse quadro comparativo, vocês teriam esse editorial, as informações básicas a respeito do editorial, que é um texto muito parecido com o artigo de opinião. Tudo bem? Então, coloca no caderno de vocês aí na horizontal e eu vou dizer aqui o título que vocês vão usar para colocar. Deixa eu primeiro abrir aqui os slides. Cadê vocês? Vamos lá, vamos abrir os slides. Aulas, cadê? IFRN 2020. Aulas. Quadro comparativo dos gêneros textuais. Pronto, é isso. Antes, claro, como faz tempo que a gente não tem, vamos ter os memes da semana. Vamos lá? Ou a gente na aula passada já falou. Na aula passada, acho que vou soltar os memes da semana aqui para vocês me dizerem, tá? Tá aqui. Deixa eu abrir aqui. Compartilhando com vocês, ok. Está aqui a nossa escola, o emblema da nossa escola. Estamos chegando o IF, se prepara que nós está aí, está no enquadro. Ó, eita, começou. E coraçãozinho lindo. Ixi, já deu tempo de fazer até isso também. Tá o lindão no coração, que lindo. Vocês são muito fofos, psicopatinhos lindos. Pronto. Vou apagar aqui, mas está no coração. Pronto. Ó, vamos lá. Esse aqui, não, já temos, já começaram a fazer. São os memes da semana. Vamos relembrar algumas lives. O último meme da semana não foi de live, não, né? Me relembrem aqui. Acho que a gente teve meme da semana. Faz tempo que a gente tem meme da semana, né? Faz muito tempo, se não me engano. Se não me engano. Vocês vão poder me confirmar. Mas olha só. Vamos relembrar duas lives que deixaram os nossos corações amolecidos, porque elas falam de música, elas falam de coração, elas falam de amor. Então, eu quero mostrar para vocês. Primeiro, vamos mandar aqui com esse do IF Obscuro. Nem me lembrava mais que tinha o IF Obscuro. Não sejam essas pessoas no ano que vem no IF, tá? IF Obscuro é uma página que fala sobre situações do IF do Brasil inteiro. Então, não sejam essa pessoinha aqui que diz, esse ano vou chegar cedo em todas as aulas, e depois fica com essas desculpitas aqui que está sendo mostrada no meme, viu? Beleza? Cuidado, não sejam essas pessoas. E o IF, olha só que notícia. Olha a notícia. Universidade cria armário do choro para alunos estressados com o fim do semestre. Me diga uma coisa, meu irmão. Eu só quero que eu quero que a galera dessa universidade me responda uma pergunta. Eu não sei se seria a pergunta que vocês também fariam para eles, mas eu faria uma pergunta e gostaria que o pessoal dessa universidade me respondesse uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: é o fresco, é? Meu irmão, quarto do choro. Diga aí, um quarto do choro. Pelo amor de Deus. Aí veja que tem um ursinho de pelúcia lá dentro do quarto do choro. É escurinho. Que é isso, meu? Eu estava dizendo aqui outro dia para outra turma. Sendo eu, um quarto desse do choro seria para trollar a galera. Botaria esses bichos aqui, ao invés dos pelúcia, botaria uns gatozanhos aqui dentro, para poder, na hora que o cara se trancasse para chorar, aí os gatos fariam ele chorar de verdade. Se azunhava, mordia a orelha, cachorro, botava logo um pitbull e um gatozanho aqui. Queria ver, aí ia ser o quarto do choro e do sangue. Quarto do choro. Até porque tem gente que faz
que faz pantinho. Não sei se vocês conhecem alguém que é assim. Faz pantinho quando sai de uma prova. Aí sai chorando. Eu tô lascada, meu Deus, eu tô lascada, meu Deus, meu pai vai me matar, meu Deus, dessa prova. Aí a pessoa diz, que foi, mulher? Que foi que aconteceu? Teu cachorro morreu? Ai, mulher, essa prova tava difícil demais, meu Deus do céu. Ai. Aí o que acontece? Quando chega o resultado da bendita prova, quanto é que a criança tirou? 8, 9. Não dá vontade de dar uma raquetada, não, né? Ai, pai, para. Exatamente. Exato, Rogério. Não dá vontade de dar uma raquetada, a pessoa chora. Quando sai o resultado, a nota foi 80, foi 90. Tá de você pegar assim, dar um bicudo, né? Assim, pegar a prova da pessoa, nessa prova aqui, pum, vai pra lá, rapaz. Quartinho do choro, tuas ventas. A universidade, não dá para dizer qual é a universidade, não dá para ver qual é a universidade aqui. Não dá para ver qual é a universidade. Vamos lá, então vamos para as lives. Não sei se vocês já ouviram falar do cara chamado Rodriguinho. Não sei se vocês chegaram a assistir essa live aqui ou esse trecho. O Rodriguinho era o cara do pagode. Pagode dos anos 2000, por ali, 2003, sei lá, 2000, talvez um pouco antes. E era um pagode romântico, ele cantava músicas românticas, essa coisa toda. Parará, 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 parará. Bem isso mesmo, viu, Igor? Os curiosos lá ainda fica com o coração amolecido, né? Não? É bom depois que a pessoa recebe a nota, é bom juntar os mesmos 10 para cada um dar um cascudo na pessoa que chorou, porque ela chora de verdade. Olha aí. Aí, Rodriguinho foi fazer uma live que é da banda Sorriso Maroto. Não sei se vocês já ouviram falar nessa banda. Chama Das Antigas. Sorriso Maroto. Rodriguinho foi lá fazer. E como emocionado que ele estava, ele proporcionou para as pessoas que estavam assistindo a live isso. Aqui. Eu sou de arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar pra trás e perceber. O teu porto seguro no teu coração, o dono sou eu. O abraço mais sincero, beijo mais gostoso é teu. Dá para perceber que tem uma hora que ele leva um choque, né? Dá para... exatamente, Igor. É mesmo, Igor. Pode crer. Tá aí, não tinha pensado nessa perspectiva, não. Parece que ele está passando pelo fonoaudiólogo ainda, né? O Bebão também. Você é mesmo que você é meu irmão. Exatamente, Matheus. Vocês são os intérpretes da sensibilidade. Mas tem um negócio que, olha, tem uma hora que ele parece... Você vê, pensa que ele... O que está acontecendo com ele? Ele está tendo um AVC, está tendo um infarto. Aqui, ó. Tem essa hora aqui, ó. Cadê? Peraí, volta. Não, essa aqui vai rolar também. Aqui, ó. Tem hora que... Ó, você pensa que ele está... arrogante, mas preciso estar distante pra você olhar pra trás e você vê que, né, parece que ele está tendo um problema de saúde ali naquele negócio e o pessoal já está com o telefone já ligando para a SAMU para ele ali. Pois é. Olha só. E o outro é esse aqui. Se tivesse de ter um nome essa live, que eu não sei se essa aqui ficou mais famosa. Essa ficou mais famosa. Podia ser assim, Combine com Cavalo. O nome da live, né, poderia ser Combine com Cavalo. O cara fez todo um negócio para poder a entrada dele ser apoteótica no show, botou uma charretinha no cavalo, e como ele é vaqueiro, foi lá e pum, botou o chapéuzão e começou o show entrando no palco de charrete, um palco rústico, né? Todo campestre aqui, todo rural, montado para ele. Mas esqueceu de combinar com o cavalo. E aí proporcionou para a gente isso aqui, ó. Era para ter feito, né, meu? Era para ter... Que coisa, né, bicho? Ó, agora sim. Agora sim, rapaz. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo.
sofrer. Quem me colocou pra beber? O invocado é que a banda continua tocando. O cara já tá atropelado, o cara já tá no A ideia, chão. Felipe, não aconteceu nada. Do nada, os caras achou outro dia o cara dentro de uma valeta caiu com um cavalo. É, não é isso? Eu não entendi o que você falou, mas concordo. O negócio doido, o cara saiu correndo com a bexiga, o cavalo saiu correndo. A banda continua tocando como se nada tivesse acontecido. O cara podia estar passando o maior perigo do mundo, mas tá lá, a banda na vibes lá, né? Deus sabe se o cara voltaria. Depois esse cara foi dar uma entrevista e ele disse que já tinha um descampado atrás do palco. O cavalo saiu correndo com tudo. Ele disse que a cada segundo o som ia ficando cada vez mais distante, até que ele já nem escutava mais o som. E a banda tocando lá, né? Quer dizer, o cantor não importava. O cavalo fez um favor para a galera, levando o cantor embora. Diga aí, meu irmão. Que coisa é muito... O cavalinho foi que tá certo. É como se ele dissesse assim, ó, não me disseram que eu ia ter que estar escutando isso aqui, não. Não marcaram comigo, não. É. Pois é, exatamente. Expectativa e realidade, né? Expectativa e realidade, é isso mesmo. E sim, deixa eu só para fechar, comprometido com o trabalho. A banda é, né? Ó, recebi para estar aqui. Tá? É mesmo, é mesmo. A banda toca... Aí o cara foi-se embora, o tecladista. Não, eu quero meu cachê, não tô nem aí. Não, mas o cara caiu, tá lá, pô, tá sangrando na ambulância. O cara nem aí. É mesmo, é o cara comprometido, profissional. Esse é profissional. Não é qualquer coisa que tire ele do prumo, não. Ó, só mostrando rapidex aqui umas fotos que eu fiz em Natal. Aqui em Natal, de noite, no ano passado, no Natal do ano, durante esse período natalino, né? Não foi no Natal exatamente, mas foi durante o período natalino. Aqui é aquela catedral antiga lá do centro da cidade. Aqui é aquele viaduto da Prudente de Moraes. Aqui é o prédio da Prefeitura do Natal, a árvore do Natal e um detalhezinho dessa igreja aqui. Então, o celebrante está lá dentro, tem uma missa acontecendo, enfim. Todas essas fotos têm alguma técnica específica. Essa foto aqui foi uma foto, todas elas, essas aqui foram fotos de longa exposição, todas elas aqui, né? Porque não passava nenhum carro, ou passava carro e não dava para ver, mas senão ia ter ficado um rastro de luz dos carros aqui, nessa parte de cima. Como ficou essa aqui? Foi um ônibus, ó. Nessa foto foi um ônibus que passou na frente da prefeitura na hora, intencionalmente, o poste iluminou a lateral do ônibus e a imagem do movimento ficou gravada no sensor da câmera, e aí a foto foi feita. Essas duas aqui é uma técnica de zoom, a gente deixa o sensor aberto e vai puxando o zoom lentamente, lentamente até o disparo final, que aí congela a imagem onde ela parou. Então, isso aqui são imagens de zoom que a gente vai fazendo com o zoom da câmera lentamente até o segundo movimento de exposição. Beleza, meus queridos? É isso, show de bola. Valeu, Matheus. Isso, foi no Natal do ano passado, no período natalino do ano passado. Longa exposição, isso, João Vitor. Menos essa daqui, essa não foi longa exposição, essa da direita foi congelado mesmo. Mas essas outras aqui foram longas. Essas são fotografias de pelo menos, deixa eu te contar, pelo menos 10 segundos cada uma. Pelo menos 10 segundos. Essa aqui eu acho que foi até mais. Essa aqui eu acho que foram uns 15 segundos de exposição. Essa também deve ter ficado nos 15 segundos de exposição. E essa aqui, que eu me lembro, foi uns 10 segundos de exposição. Mais ou menos. Então, é uma foto que pegou um conjunto de movimentos dentro de um único, que a gente chama de único frame, né? De uma única da fotografia. Beleza? Agora sim. Valeu, João. Obrigado. Obrigado também, Ana. Beleza. Olha só. Seguinte. Vamos fazer aqui, ó. Coloca no seu caderno, por favor. Isso, Igor, câmera profissional. São duas câmeras que eu tenho comigo aqui,
que são profissionais. Uma que é mais novinha e a outra que eu tenho já faz muito tempo, faz mais de 10 anos. Aí eu faço com essas câmeras aqui. São muito legais, muito legais. Ó, tá aqui, ó, caderninho assim. Aí vocês colocam aqui em cima, ó, quadro comparativo dos gêneros textuais, tá? Coloca, por favor, quadro comparativo dos gêneros textuais. Tudo bem? A gente vai fazer a nossa tabela aqui. As colunas vão ficar assim e linhas também. Só que não façam ainda a tabela. Eu vou dizer para vocês, inclusive eu vou abrir um documento do Word para ir mostrando para vocês o procedimento de fazer essa tabela na medida em que a gente for avançando aqui, tá? Por enquanto, coloca só quadro comparativo dos gêneros textuais. Eu vou abrir aqui um documento do Word e vou compartilhar com vocês, tá? Vou compartilhar com vocês. Deixa eu ver. Pronto, vou compartilhar para vocês verem como é que eu vou fazer aqui, tá? Eu quero que vocês façam... São 5 linhas. 5 linhas. Não precisa... Ó, só faça isso, ó. Logo depois que vocês puserem aqui, ó, quadro, deixa eu fazer tudo do jeitinho que vai ficar no caderno. Vai ficar assim, né? Vocês puseram quadro comparativo dos gêneros textuais. Beleza. Aí abaixo, vocês vão copiar dessa forma, né? São 5 colunas. 5 colunas. Sendo que são 11 linhas. Mas a gente não vai fechar as linhas agora, porque a gente não sabe as informações que vão estar em cada célula da nossa tabela. Quando a gente fechar as informações das células, à medida que a gente for fechando, a gente vai fechando as linhas, tá? Então, se você puder fazer no seu caderno agora aqui, isso, ó, essa linha de cima, e só indicar até o final da folha mesmo, essas linhas das colunas, beleza, porque aí as linhas para valer as horizontais, a gente vai fechando na medida em que for trazendo as informações para cá. Deu para entender legal isso daí? Show de bola. A dedonha, né? A dedonha também joga com a tabela, né? É a nova Ana, a dedonha. Eu já brincava da dedonha das antigas, quando era boy. Então, ó, temos mais uma idosa aqui. Mas eu me chamei de idoso agora. Me chamei Aninha de idoso também, de idosa. Que a dedonha é das antigas. Brincadeira das antigas. Ó, botar para cá, isso aqui, pronto. Aí o que vai acontecer, meus queridos? Vamos lá, vamos fazendo isso daí. Pelo menos, geralmente, essa tabela cabe em uma folha só. Se a gente fizer ela bem organizadinha, e se fizer ela bem enxuta, a gente consegue fazer com que ela caiba numa folha só. Deixa eu botar isso para cá. Como é que foi aqui que perguntou? O cara perguntou que se eu tinha nascido em 1880. Pode crer, ó. Me colocaram para a época da escravidão aí, ó. Me botaram como... Diga aí, bicho. Cabimento é o nome, né? Que dá quando dá cabimento, arrebentou. Não tem outra mais não. A dedonha virou jogo universal das antigas, né? Não tem o que fazer. A dedonha, do que você precisa para jogar a dedonha? Os dedos e memória, imaginação, criatividade, né? Só o que precisa para jogar a dedonha. Então, tá feito. Vamos lá. Aí, o que vocês vão fazer, meus queridos? Olha só. Eu vou colocar os gêneros textuais a partir da segunda coluna. São 4 gêneros textuais, como eu falei para vocês. Nós vamos colocar a partir da primeira coluna, preenchendo aqui, na primeira linha lá em cima, né? Aqui, ó, aqui. Bem, quais são os gêneros? Deixa eu mostrar para vocês aqui quais são os gêneros textuais. São esses aqui, ó. Primeiro, dissertação argumentativa. Você coloca aí, ó, segunda coluna. Segunda coluna. Dissertação argumentativa.
Na terceira coluna, artigo de opinião. Na quarta coluna, carta argumentativa, não. Argumentativa. E na última coluna, editorial. Show? É aí. Dissertação argumentativa na segunda coluna, artigo de opinião na terceira coluna, carta argumentativa na quarta coluna, editorial na quinta coluna. São os 4 gêneros textuais argumentativos que a gente vai abordar, que a gente vai comparar aqui. Fez isso aqui, é hora de, pegar aqui. Oh, que droga. Dá para fazer assim, então, peraí. Peraí. Pronto. Pronto, vai ficar aqui, ó. Tá bom? Primeira linha fechada. Capturou aí a essência? Ó. Rapaz, fizeram 4 só, é? Menino, 5 colunas, rapaz. Porque a primeira, na primeira coluna, a gente vai colocar os elementos que serão comparados, né? Na primeira coluna, a gente vai passar os elementos que serão comparados. E nas colunas, né? 2, 3, 4 e 5, as características em cada gênero. Ok? É esse o esquema. Se não quiser deixar essa primeira linha aqui em aberto, pode colocar assim, ó. Características barra gêneros. Que as características vão ser colocadas aqui nessa coluna e os gêneros dizem respeito a essa linha aqui, ó. Dissertação, artigo de opinião, carta argumentativa e editorial. Show? Conseguiram aí? Conseguiram fazer? Ainda estão precisando de um tempinho para fazer aí? O Rogério já fez? Então, pode passar para frente, né? Massa, vamos para frente. Ó, deixa eu voltar aqui com os slides. Esses são os gêneros. Dissertação argumentativa, artigo de opinião, carta argumentativa e editorial. Os 4. O que é que nós temos, então? A partir de agora, ó, qual é o primeiro item que nós vamos comparar nesses 4 gêneros? Qual é o primeiro elemento, a primeira característica? Temáticas abordadas. Aí você vem aqui, ó, você vai vir aqui na segunda linha, só que na primeira coluna, e vai colocar aqui, ó, temáticas abordadas. Temáticas abordadas. E agora a gente vai saber como é que isso se comporta na dissertação argumentativa, no artigo de opinião, na carta argumentativa e no editorial. Ficou claro isso aí? Ficou claro? Eu vou dizer as informações que vocês vão colocar sobre temáticas abordadas para a dissertação argumentativa, para o artigo de opinião, para a carta argumentativa e para o editorial. Show de bola! Então, agora, definitivamente, voltaremos para os slides, que é onde isso está representado. Gente, o tipo de temática que é abordada por cada gênero determina muita coisa sobre o respectivo gênero. Ok? Porque há proibições, há recomendações para cada gênero. No que diz respeito à dissertação argumentativa, qual o tipo de tema? Essa primeira informação, particularmente, nos demonstra o porquê que o IFRN sempre pede artigo de opinião. No que diz respeito à dissertação argumentativa, temática abordada, minha gente, pode colocar aí, livre. Qualquer tema pode ser alvo de uma dissertação argumentativa. Qualquer um. Isso tem uma razão, tem um motivo. E qual é? A dissertação argumentativa é um texto pedagógico, avaliativo, tem finalidade avaliativa. Professor, tem como você voltar lá no Word para ver se eu fiz um negócio errado aqui? Tá, deixa eu voltar aqui rapidex. Vamos lá. Tá aí. Confere aí. Ah, já. Tudo certinho?
Show, beleza. Então, veja, quem pede uma dissertação argumentativa são professores, são bancas de concursos que querem avaliar um candidato, um aluno, a partir das habilidades, tanto no que diz respeito aos conhecimentos exigidos, como também às técnicas de escrita. Então, um professor de geografia pode pedir uma dissertação argumentativa sobre só qualquer tema da área da geografia. Um professor de redação pode pedir também sobre qualquer tema, porque ele quer avaliar as habilidades de escrita do candidato, além do conteúdo em relação àquele tema. O professor de geografia talvez esteja mais interessado no tema do que nas habilidades de escrita, de gramática e tudo mais. Então, a dissertação argumentativa traz maior liberdade para que o tema seja produzido. Qualquer tema. Tanto que não é nem do ano passado. O tema exigido foi a abrangência, né, desigual do cinema, das salas de cinema pelo Brasil. A falta de acesso ao cinema por parte de algumas classes sociais brasileiras. Né? No artigo de opinião, aí já tem uma exigência, não pode ser qualquer tema. Um jornal que vai publicar um artigo de opinião não pode publicar qualquer tema, porque esse tema tem que seguir determinados critérios. Os principais, ele tem que ser atual e polêmico. Não se pode fazer artigo de opinião de um tema que seja antigo, a menos que surja uma novidade sobre o tema, e é essa novidade que vai dar margem ao tratamento do assunto, do tema. No caso de um colunista que resgate um tema qualquer só por seu puro e simples desejo, vai soar estranho. O leitor vai estranhar. A equipe editorial, muito possivelmente, nem deixa passar. Então, para o artigo de opinião, o tema tem que ser atual e polêmico. E é por isso que o IFRN cobra sempre artigo de opinião. Para vocês saber se vocês estão antenados com o que está em repercussão na sociedade em que vocês vivem, tá? A nível nacional, local, né, regional, enfim. Então, no artigo de opinião, o tema tem que ser atual e polêmico. Na carta argumentativa, também tem certa liberdade, mas tem que ser de interesse do destinatário, que é quem vai receber a carta, e também tem que ser de interesse do remetente, que é quem vai enviar a carta. Se for do interesse só de um deles, não faz sentido. Eu me interessei agora por pitanga. E eu quero escrever para um amigo meu para falar sobre os tipos de pitangas, receitas que se faz com pitanga, a falta de conhecimento da população brasileira relativamente às pitangas, onde se tem pitanga, onde se vende, onde se compra, onde se planta, onde se colhe. O amigo vai receber a carta e vai dizer assim, vixe, meu irmão, João endoidou. Porra, coitado, bicho. Tão cedo, nessa idade, já endoidou. Por que diabo ele está falando de pitanga para mim aqui, meu? Tem que ser do interesse de ambos, tanto do destinatário como do remetente. Tá? Então, o tema... dá liberdade para se isso for cair numa prova, porque basta criar invenção, né? Basta dizer que dos dois, tanto quem escreve como quem responde, tem essa afinidade pelo mesmo tema e dá para fazer. Ok? E o editorial segue o mesmo do artigo de opinião, porque o editorial também é um texto jornalístico, é um texto opinativo. A diferença é que o artigo de opinião traz a opinião individual particular do jornalista e o editorial traz a opinião coletiva do jornal, da revista. Tá? É um texto coletivo, é um texto institucional. A empresa se posiciona sobre determinado assunto a partir daquilo lá. Tudo bem? Deixa eu rejeitar uma ligação aqui, porque eu estou trabalhando. Deixa eu botar no silencioso. Depois eu ligo de volta para esse número aqui. Pronto. Beleza? O editorial é isso, Gabi. Esse texto é um texto jornalístico, tá? Que apresenta o ponto de vista do jornal, da revista, relativamente a um tema de repercussão importante, um tema polêmico. A revista se vê na obrigatoriedade de se posicionar para o seu leitor e dizer que a linha editorial dela, dali para frente, quando for tratar aquele tema, vai ser somente a partir daquele posicionamento. Isso é editorial. Tá bem? A gente não estudou ele com mais afinco, porque é um gênero que tem pouca possibilidade de cair na prova do exame de seleção, e a gente vai ter aí, vai focar mais naquilo que é o mais essencial, o mais importante. Tá? Mas o que a gente vai ver hoje aqui do editorial já nos dá um encaminhamento bem bacana do que vem a ser esse gênero. Anotadinho aí, minha gente, temáticas abordadas. Tranquilo, João? Beleza. Então, passando adiante. Ana, Renan, legal. Vamos para lá. Próximo, aí você fecha essa linha, né?
Pode fechar a segunda linha agora. Fechou a segunda linha, beleza, Igor, Renan? Fechou a segunda linha e agora a gente vai para o segundo elemento. Você vai colocar abaixo de temáticas abordadas. É esse elemento aqui, ó. Veículo de publicação. Tá? Veículo de publicação. Veículo de publicação. Bem, veja, cada gênero desse é feito com um propósito, com um objetivo. Saber qual veículo em que cada gênero desse vai ser publicado também traz implicações, principalmente no nível de formalidade do texto. A dissertação argumentativa é produzido para que tipo de publicação? Olha só. Genérico. A dissertação argumentativa é produzida para não ser publicada em lugar algum, mas ela pode ser publicada em qualquer lugar. Ó, você vai fazer uma dissertação argumentativa, saiba que quem vai ler é o professor que pediu, ou a banca que pediu. Você não está escrevendo para poder ir para um jornal. Você não está escrevendo para poder ir para uma revista. Você não está escrevendo para poder publicar na internet. Você está escrevendo porque você vai ser avaliado ou avaliada a partir daquele texto. Então, por que eu digo que é genérico? Porque em vez de dizer que é genérico, por que eu não digo nenhum? Porque nada impede que a sua dissertação argumentativa vá parar em algum lugar. Ah, estou escrevendo para um negócio da escola, que o professor pediu lá e tal. Nada impede que vá ser publicado no mural da escola, para sua vergonha. Mesmo que o texto tenha sido muito bom, mas a gente tem vergonha de ter nossos textos publicados, né? Não, mas nada impede. Como, por exemplo, o pessoal que faz Enem tem os textos, às vezes, publicados no G1, quando esses textos alcançam nota 1000. Tá? Então, essa é a realidade. Essa é a realidade. Tudo bem? A gente tem aí para a dissertação argumentativa, ela não é produzida para ser publicada em lugar algum, mas nada impede que ela seja publicada em algum lugar. O artigo de opinião, óbvio, sabemos bem, é só para a gente anotar. O artigo de opinião é feito para ser publicado em jornais e revistas. São os veículos em que o artigo de opinião é produzido. Tá? Jornais e revistas. Os mais diversos. Pode ser uma revista técnica especializada, enfim. Os mais diversos. Mas é um veículo do gênero jornalístico, né? Do universo jornalístico, o artigo de opinião. A carta argumentativa. Olha, ó, tem uma coisinha aqui para a carta argumentativa. Tem que ser bem objetivo aí, tá? Tem que ser bem objetivo. A carta argumentativa é uma correspondência pessoal, portanto, ela não é escrita para ser publicada em algum lugar também, não. Ela é escrita para ser entregue na mão do destinatário e quem vai ter contato com aquilo que foi escrito é o destinatário. Ponto. É isso. Só que existem dois subgêneros, a carta aberta e a carta do leitor, que aí sim são feitas para um público mais amplo. A carta aberta você pode até endereçar para aquele indivíduo que vai receber, mas você considera publicá-la em algum lugar, seja num blog, seja, enfim, num site, seja numa revista, num jornal. Porque com isso, com essa finalidade que você já fez. Você fez para poder endereçar para um destinatário, mas você fez também para poder outras pessoas lerem aquele conteúdo e fazerem também jus, assinarem embaixo assinarem embaixo na forma de dizer, né? Concordarem e fazerem pressão em relação àquilo que você demanda. E a carta do leitor é uma carta-resposta a uma matéria, a uma publicação que uma revista ou um jornal fez. O cara vai escrever uma carta para a equipe editorial e pode ser que essa carta vá parar no próprio jornal, na própria revista. Então, a carta argumentativa é feita com a finalidade de ser publicada em algum lugar. Tá? A carta argumentativa, a carta aberta é a carta do leitor. Mas a correspondência, a carta argumentativa padrão, não. É para ser entregue na mão do destinatário e só. E o editorial segue a mesma coisa do artigo de opinião, porque também é um texto jornalístico. E vai ser publicado em jornais e revistas. Tudo bem? Será publicado em jornais e revistas. Sabe? O local de publicação, o veículo de publicação desses 4 gêneros são esses aí. Show? Podemos passar adiante? Me diga-me. Ana Luísa, sim. Igor, beleza. Matheus, legal. Ok, vamos passar adiante então. Ó. Terceiro item que vocês vão colocar abaixo de veículo de publicação.
Terceiro item que será comparado. Está aqui. Destinatário. Anote aí. Destinatário. Tinha um colega, professor antigo do IAP aqui, que já não está mais entre nós. Não é que ele morreu, ele já não é mais professor nosso. Ele dizia destinatário. Destinatário. Não, vou falar aqui com proprietário. Digo, homem, tu deixa dessas conversas. Tu deixa dessas conversas. Pois é. Proprietário. Destinatário. Me falava isso. Louco, né? Louco. Professor já tem isso, né? Sendo mais professor de matemática, aí que é doido mesmo. Destinatário. Quem é o destinatário padrão da dissertação argumentativa? Geral. Quando você escreve uma dissertação argumentativa, você, por mais que esteja escrevendo para ser avaliado por um professor, por uma banca, você não pode escrever para o professor e para a banca. Concorda? Não é como se você estivesse falando com o professor, ou se expressando para o professor ou para a banca. Você está se posicionando de uma maneira geral. E existem implicações por causa disso. Você não tem um destinatário, você não pode ter dialogismo na dissertação argumentativa. Não existe a possibilidade do uso de dialogismo na dissertação argumentativa. Não há destinatário, não tem por que ter dialogismo. Outra coisa, é um texto que é preciso que ser escrito de uma maneira mais formal. Se não tem um destinatário específico, qualquer pessoa pode ler. Então tem que ser o mais objetivo possível. Tem muita linha ainda, viu, Renan? Então o que dá para acontecer assim? Faz o que der para fazer nessa página e continua na página seguinte, tá? No começo eu falei, são 11 linhas. 11 linhas. Tá certo? A gente vai colocar 10 coisas para comparar, fora a primeira linha que está lá em cima. Então, faz até onde der nessa página que está agora aí que vocês estão. Na próxima página, página seguinte, vocês podem continuar. Tudo bem? Então, para a dissertação argumentativa, o destinatário é geral. Porque, a rigor, ele não existe de forma específica. Ok? E não pode ter dialogismo, essa é uma consequência natural disso. Para o artigo de opinião, o destinatário é o público leitor do jornal e da revista. E qual é a implicação que isso traz? Você tem que adaptar a formalidade a esse público leitor. Você é um médico renomado que também publica obras dentro da medicina. Você tem algumas publicações. E aí você tem que explicar para um público a respeito dos procedimentos para tratar determinada doença. Novidades do mundo da ciência médica para o tratamento de uma doença específica. Você tem 2 públicos para poder fazer isso, para explicar. Tanto o seu público, que é um público paciente, né, um público de pessoas comuns, que se interessam pelo tema, porque se preocupam, mas não são especialistas na área. E você tem o seu público, que é o público do congresso, do simpósio, do seminário, onde você vai explicar os avanços na ciência médica sobre o tratamento daquela doença. Você vai fazer um artigo de opinião para a revista, que é a revista semanal lida pelos pacientes, pelo público comum, e também vai ter que explicar isso numa revista para um público que é seleto, de médicos também. Me digam, vai ser o mesmo texto? Você pode economizar o tempo e o esforço para poder fazer um texto só e publicar nos 2? Não pode. Exatamente, Renan. Não pode. Por quê? Se você faz um texto padrão, se você faz um texto correto, mais normalzinho, para o público geral, o médico não vai levar a sério o seu texto, porque vai ter poucos elementos técnicos para explicar sobre a doença a partir da pesquisa médica. Se você faz um texto técnico, com termos técnicos, do jargão da medicina, o público comum não vai entender e não vai ser encorajado a ler o seu texto. Então, a pessoa aí tem que publicar 2 artigos. Um para a revista especializada com toda a carga técnica, teórica, demonstrando todo o conhecimento que tem, porque quem vai ler sabe disso, sabe os jargões, sabe o vocabulário. E outro que é um texto comum. Não é que é coloquial, não é para você dizer, bora galera, chegou aí um negócio invocado para tratar essa milacria que vocês têm aí, tá ligado?
Agora vocês não precisam mais ficar com a orelha em pé, meu. Tá tudo resolvido. Vocês não vão fazer um texto desse. A pessoa não vai fazer um texto desse. Mas vai fazer um texto correto e simples, com uma linguagem acessível, para publicar no jornal, para o pessoal que não é especialista. E outro artigo técnico, científico, para o pessoal que é especialista. Então, o público leitor determina qual o nível de formalidade e o nível técnico da linguagem. Tá? Então, para o artigo de opinião, o destinatário é o público leitor do jornal da revista. A carta argumentativa, o público leitor, quem é? Não existe público leitor, destinatário, para falar a verdade, desculpem. Ou é a pessoa ou grupos específicos. Pessoa, no caso de uma dissertação argumentativa. Você sempre tem que enviar a carta argumentativa para uma pessoa. Nunca pode enviar para uma empresa, para uma instituição ou para um órgão. Nunca. Você tem que enviar sempre para uma pessoa. O presidente da empresa, o gerente do órgão, esse tipo de coisa. Tá? Mas a carta que é enviada para grupos é a carta aberta, que pode ser enviada para os eleitores de Natal, pode ser enviada para os motoboys do Brasil, enfim, usuários do Uber. Você pode enviar uma carta aberta para grupos institucionais ou não. Ok? Mas é a pessoa ou grupos específicos. Mais uma vez, a formalidade vai variar em função de quem seja o seu destinatário aqui. E o editorial, a mesma coisa que o artigo de opinião. O editor-chefe, quando faz o editorial, ele faz pensando no público leitor daquele jornal, daquela revista de que ele faz parte. Ok? Então, para o editorial, repete a mesma coisa aqui que serve para o artigo de opinião. Suave aí? Esse é o terceiro elemento a ser comparado. Gente, quando terminar essa tabela, vocês vão ter no caderno de vocês, à mão, algo que, para vocês terem, precisa ler os aspectos de cada um dos gêneros. E nem sempre você encontra numa mesma fonte informações sobre todos esses gêneros. E mesmo que você encontre, você vai ter que ler e fazer a própria tabela. Aqui eu estou preparando para vocês uma tabela comparativa bem enxuta, que vai servir para vocês não só para agora, mas por muito tempo. Tá? Por muito tempo. Fechou aí, destinatário? Copiaram? Direitinho? Tudo sussa? Tranquilo? Beleza, Matheus? Beleza, Letícia? Vamos embora então. Olha só. Valeu, ponto, tô. Destinatário. Ok, show, Renan. Agora vamos para título. Coloca aí, é o quarto elemento a ser comparado. Título. Título. Simples, vai ser simples essa parte aqui. Porque antigamente se pensava que por ser redação tem que ter um título, né? Não é assim. Depende do gênero, depende da proposta. Na dissertação argumentativa, o título é opcional. Você coloca se você quiser. Vocês viram que recentemente a gente fez como atividade uma dissertação argumentativa. Não tinha, foi o IFRN que fez aquela proposta, viu? Não foi para o exame de seleção, mas foi o IFRN que fez. Pediu título? Não pediu. Então, não era obrigatório colocar. Enem, pede título? Não pede. Não é obrigatório colocar. Então, via de regra, dissertação argumentativa não precisa de título. Agora, se você decide colocar, tem que ser um bom título. Tá? Não exige título, via de regra, mas se você decide colocar, tem que ser um bom título. E outra coisa, pode ser que a proposta peça. Mesmo sendo dissertação argumentativa, se a proposta disser assim, faça um título, aí não tem outra. Tem que fazer. Mas, via de regra, o título na dissertação argumentativa é um elemento opcional. Ok? Aí vamos lá. Artigo de opinião. Obrigatório. No artigo de opinião, o título é obrigatório. Porque o artigo de opinião é um texto jornalístico que compete com muitos outros para ter a nossa atenção. E tem que dar elementos criativos, instigantes, para poder permitir que a gente aprecie a temática e tenha a vontade de ler o texto. Tem que ser instigante, né? Tem que ser criativo. Então, no artigo de opinião, o título é obrigatório. E mesmo que a banca não peça, é interessante colocar. Tá? Mesmo que a banca não peça, é interessante colocar. O IFRN não faz menção explícita ao título na redação, mas você tem que colocar porque se trata de um artigo de opinião. Tudo bem? É nessa vibe aí. É obrigatório o título no artigo de opinião. Carta argumentativa. O título é proibido.
Na carta argumentativa padrão não tem título. Tem aquelas outras estruturas, né? Cabeçalho, saudação inicial e ponto. Na carta aberta ainda tem um título, que é aquela carta aberta A. Aí você diz qual é o destinatário. Beleza. Mas na carta padrão não tem título. Carta padrão, o título é proibido. E no editorial, a mesma coisa que o artigo de opinião, o título é obrigatório. O editorial, que é o editorial argumentativo, que é esse que nos interessa, o título do editorial vai seguir as mesmas regras do título do artigo de opinião. A gente teve algumas aulas para falar sobre título e viu que tem algumas características. O título tem que ser criativo, tem que ser conciso, tem que ser objetivo, né? Despertar o interesse do leitor, de certa forma, se puder dizer mais ou menos o que vai tratar no texto por meio de uma palavra ou outra, usando palavras-chave, é bom. Então, a mesma coisa que serve para o título do artigo de opinião, serve para o título do editorial. Agora, tem alguns editoriais que são editoriais descritivos, que a pessoa só bota assim, a palavra editorial. Mas esses editoriais descritivos são o quê? São aqueles que servem para dizer quais são as matérias que estão presentes naquela edição do jornal ou revista. E só. Esse editorial não nos interessa. O argumentativo, sim, é interessante, mas esse do outro não nos interessa. Porque para fazer um editorial informativo, descritivo, você precisaria ter uma publicação na mão, para poder você dizer o que o leitor vai ter pela frente. Então, não faz sentido cobrar um editorial expositivo apenas. Ok? Fechamos o título, então. Fechamos com o título. E o próximo elemento, que é o quinto elemento, formalidade. Formalidade. A gente já falou um pouco sobre formalidade quando tratou do destinatário. Ou destinatário, né? Aí, ó, formalidade. Renan, o homem do tempo. Renan e Rogério são os nossos homens do tempo. Os homens dos lembretes do tempo. É o relógio, são os alarmes. Formalidade. Qual é a formalidade aqui para a dissertação argumentativa? O texto dissertativo argumentativo é muito formal. Tá? O texto dissertativo argumentativo é muito formal. É o mais formal de todos, para falar a verdade. Tá? Não quer dizer que seja um texto que tenha que ficar, não quer dizer que seja um texto que tenha que ficar técnico, não é um texto que fique erudito, com linguagem rebuscada, mas é um texto sem figura de linguagem, é um texto sem coloquialismo, é um texto que seja mais sossegado. Tá? Do ponto de vista da formalidade, não pode ter variações subjetivas na dissertação argumentativa. É o mais formal de todos. Ok? Desses aqui. Desses 4, pelo menos. Artigo de opinião. No artigo de opinião tem que ser formal. Não precisa do mesmo nível de formalidade de uma dissertação argumentativa, porque pode ter uma primeira pessoa que quebra um pouco a informalidade, né? Pode ter uma figurazinha de linguagem desde que bem colocada. Dentro do contexto normal dos jornais e revistas, o cara que é o colunista pode ser irônico, pode ser sarcástico, pode ser um pouco mais ríspido, um pouco mais uma crítica um pouco mais ácida, entendeu? Então é esse esquema aí. Então é esse o esquema. O texto, o artigo de opinião tem um nível de formalidade padrão, mas é um nível de formalidade que permite exatamente algumas variações. Acho que dá tempo, Renan. Acho que hoje vai dar tempo legal. O que a gente tem pela frente não é tão complexo, tá? A gente está no quinto elemento agora, né? Estamos no quinto elemento. Carta argumentativa. O que tem na carta argumentativa? A carta argumentativa admite informalidades. A carta argumentativa, por ser um texto que é escrito para, de repente, eu posso escrever para um grande amigo, então vai ter o nível de formalidade que eu com o meu grande amigo temos. Se eu e o meu grande amigo falamos muita gíria, não tem por que deixar de falar gíria. Se você fala sempre com o seu brother, bora viado, beleza? E numa carta você diz assim, querido amigo, o cara que está lá vai dizer assim, é o fresco, é do mesmo jeito daquele do quartinho lá do show. Então, a formalidade vai variar em função dos interlocutores. Claro que o IF nunca vai pedir para você escrever para um grande amigo, porque sabe que isso pode acontecer. Você chega, bora boy, no vocativo, diga aí. E o IF disser assim, não, você não pode fazer isso. Aí você vai dizer para o IF assim, sim, ele é meu amigo ou é o teu?
Não é verdade? Porque você sabe o nível de formalidade que você pode tratar com seu amigo, com sua amiga. Então, o IF nunca vai admitir e pedir que você faça um texto para uma pessoa chegada. Vai implicar sempre uma formalidade maior. Um superior hierárquico, alguém que você não conhece, coisa do tipo. Tá? Mas dos três, a carta argumentativa é aquela que admite mais informalidades a depender do caso. E o editorial tem também um nível de formalidade parecido com o do artigo de opinião. Tudo bem? O nível de formalidade do editorial é semelhante ao nível de formalidade do artigo de opinião. Salve meu chegado, diga aí. É um vocativo, né, Renan? Pode crer. Tranquilo, galera? Essa foi a quinta. Esse foi o quinto elemento comparado. Quinto. Pode fechar a linha aí embaixo do quinto, sua linhazinha retinha, essa linha linda, essa linha de quem está com Parkinson. Pode fechar direitinho ela aí. E agora, vamos para número 6. O sexto elemento, pessoalidade. Qual é a pessoalidade padrão de cada um desses gêneros? Qual é a pessoalidade padrão de cada um desses gêneros? Primeiro, a dissertação argumentativa não admite primeira pessoa. Você não pode usar a primeira pessoa, nem do plural, nem do singular, na dissertação argumentativa. Não pode. Então, esse negócio de nós, ou penso, acredito, acho, não pode usar em dissertação argumentativa. Ou devemos, podemos, não pode. Nem com pronome aparente, nem com verbo conjugado flexionado na primeira pessoa, em pessoal. Exatamente, Renan. Então, em vez de dizer assim, devemos agir, ou você coloca assim, todos devem agir, que é a terceira pessoa, ou você coloca assim, é momento de ação, que é impessoal. Tá? Então, ou vai na forma de terceira pessoa, ou vai impessoal. Não pode ter primeira pessoa. No artigo de opinião, já é o contrário. Admite primeira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Só que, veja bem, admitir não é obrigar. Você não é obrigado, você não é obrigada a usar a primeira pessoa no artigo de opinião. Inclusive, em concursos, no geral, as pessoas não usam muito a primeira pessoa no artigo de opinião. Então, usa geralmente terceira pessoa ou impessoal, pode ser. Mas se usar a primeira pessoa, vai estar dentro da abrangência natural do gênero ainda. Tá? Primeira pessoa do singular ou primeira pessoa do plural. Isso para o artigo de opinião. A carta argumentativa, aí é o contrário. Recomenda-se a primeira pessoa. Não é a carta pessoal, não é a correspondência pessoal. Você não vai ter um contato direto com alguém, né? Não vai se comunicar diretamente a uma pessoa. Então, é recomendável usar a primeira pessoa justamente para criar esse laço, esse elo. Tá? Justamente para a criação desse elo é que se recomenda o uso de primeira pessoa do singular. Então, a carta argumentativa, o uso da primeira pessoa é recomendado, enquanto lá na dissertação é proibido e no artigo de opinião é aceito. Na carta argumentativa é recomendado. E no editorial, aí entra a primeira diferença entre o editorial e o artigo de opinião. No editorial, não admite primeira pessoa do singular. Do plural, pode. Do singular, não. Por quê? Porque o editorial não é um texto coletivo. Não traz o ponto de vista do jornal, da equipe editorial, da revista, do jornal. Então, mesmo que seja um editor-chefe que vá lá e faça o texto, ele não fala por ele mesmo. Ele fala pelo grupo, ele fala pelo coletivo. Então, ele não pode falar eu. Né? Ele não pode falar eu. Ele tem que falar nós. Ele não pode escrever eu, tem que escrever nós. Isso, assim, como modo de dizer. Só para dizer que não pode flexionar verbos na primeira pessoa do singular, nem usar pronomes na primeira pessoa do singular. Tem que mencionar a primeira pessoa do plural, ou tanto verbo flexionado como pronome, ou então impessoal, também pode ser impessoal. O fato é que não admite primeira pessoa do singular no editorial. Show? Anotado aí o elemento da pessoalidade, minha gente? Foi o sexto elemento. Tudo certinho aí? Me ligam, me. Beleza? Ponto to. Legal, Letícia, João. Passa sua linhazinha retinha aí, perfeita, longilínea. E vamos para o sétimo elemento comparativo. Dialogismo. O sétimo elemento a ser comparado é o nosso dialogismo. Dialogismo que é aquela característica de você buscar com o leitor um diálogo, uma aproximação. Né? Para cada gênero vai funcionar de uma maneira diferente aqui. Na dissertação argumentativa, o dialogismo é proibido.
Falei isso quando falei a respeito do interlocutor, do destinatário. Não existe destinatário específico para a dissertação argumentativa. Então, não tem por que buscar falar com alguém na dissertação argumentativa. Você não pode usar expressões como você deve agir. Você não pode usar expressões como, portanto, leitor. Porque não tem esse ser específico que vai ler o seu texto, para o qual você escreveu. Né? Então, na dissertação argumentativa, o dialogismo é proibido. No artigo de opinião, o dialogismo é permitido. Pode usar. Pode usar, inclusive, essa expressão. Então, leitor, cabe a nós, leitores, cabe a nós, cabe a você, leitor. O cara pode fazer até assim. Então, no artigo de opinião, permite-se o uso de ferramentas de dialogismo. Na carta argumentativa, já é o contrário. Já é também sui generis, específico. É obrigatório. Tem que ser buscado. O dialogismo tem que ser buscado. É interessante na carta argumentativa, como eu já falei durante a aula de carta, que cada parágrafo tem uma ferramenta de dialogismo. Cada parágrafo deve trazer uma ferramenta de dialogismo. Você pode variar, você pode usar um pronome, você pode, enfim. Mas o interessante é que cada parágrafo tem. Se um parágrafo ou outro não tiver, mas no conjunto o dialogismo se fez sentido no texto, não tem problema. O que não pode é o cara fazer uma carta, fazer o cabeçalho, o vocativo, e no corpo do texto fazer um artigo de opinião, como se fosse um artigo de opinião, de forma impessoal. Então, não cola. Na carta argumentativa tem que ter dialogismo. E no editorial, o dialogismo é proibido, embora seja usado com alguma frequência em alguns editoriais por aí. Mas não é assim uma coisa que se faça como padrão buscar um contato com o leitor dessa maneira, aproximação, intimidade com o leitor. O editorial é um pouco mais formal. Tudo bem? Então, no editorial, o uso do dialogismo também é proibido. Mas é uma regra que não acaba sendo tão rigidamente seguida, não. O pessoal burla muito isso daí. Ok, minha gente? Copiado aí o dialogismo? Sim? Beleza. Show. Vamos lá. Vamos para o antepenúltimo item. Antepenúltimo. Pseudônimo. Gente, pseudônimo é o seguinte. Para a dissertação argumentativa, geralmente nem é cobrado. Por isso que eu boto aqui, ó, após o texto à direita, quando houver. Tá? Hoje tem redação sim, Matheus. Após o texto à direita, quando houver. Terminou o texto, lado direito, pum, pseudônimo. Então, segue mais ou menos o que a gente já faz para o artigo de opinião que vocês vêm produzindo. Ok? No artigo de opinião, mesmo jeito. Após o texto à direita, quando houver. Só que o artigo de opinião admite que você coloque lá também após o texto à esquerda, após o título à esquerda, após o título à direita. O artigo de opinião pode permitir esse tipo de variação. Não está errado. Não está errado. A carta argumentativa, olha só, após o texto no recuo de parágrafo. A carta argumentativa é após o texto, não pode colocar o pseudônimo antes, porque antes já tem outras estruturas. Você não tem o cabeçalho? Natal, vírgula, 12 de setembro de 2020. Aí você tem lá o vocativo, senhor professor Maurício Silva, vírgula. Você não pode botar o pseudônimo logo lá. Tem que ter o texto inteiro, terminou o texto, você tem atenciosamente, vírgula, abaixo do atenciosamente, tasca o pseudônimo. E tem que estar ali, ó, no recuo de parágrafo. Tem que estar ali no recuo de parágrafo. Aqueles 4 dedinhos que a gente usa, né, os 3 dedinhos, sei lá, de espaço entre a margem da linha e a primeira linha do parágrafo também tem que ser obedecido em se tratando de pseudônimo da carta argumentativa. Próxima semana não, Igor. Nossas aulas agora vão ser intermitentes. Assim, um sábado sim, um sábado não. Tá? Um sábado sim, um sábado não, de redação. Então, após o texto, no recuo de parágrafo, a nossa carta argumentativa vai ter o pseudônimo. E o editorial, após o texto à direita, só que com um detalhe, acompanhado dessa terminologia. Editor-chefe, editorialista, diretor editorial, chefe de edição. Tá? Tem que vir, junto do pseudônimo, alguma coisa que indique que aquele texto é um editorial, porque foi escrito por um editor-chefe. Tá? Foi escrito por um editor-chefe. Tem que vir alguma coisa indicando isso. Tem que vir alguma coisa indicando que aquele texto foi um editorial. É um editorial porque foi escrito por um editor-chefe. Tá? Então, após o texto à direita, quando houver. Quando houver, mas acompanhado de editor-chefe, diretor editorialista, chefe de edição, certo? Editorialista, simplesmente, pode ser. Tudo bem?
Copiado aí? Demais, Rogério. Demais, demais, demais. Estamos já terminando. E aí? Vamos para frente, né? Vamos lá. Penúltimo item. Penúltimo item. Estrutura formal. O que... Opa, diga aí que susto da bexiga. Fala. Espera um tempinho que eu vou pular para a página, não tem que fazer a tabela de novo. Sim, aquela parte anterior aqui. Aqui? Não, é que a primeira página já foi, eu vou fazer na outra página. Ah, tá. Vocês vai copiar lá para poder... Sim, entendi. Mete bronca aí. Quem for fazer isso aí também já vai dando um tempo. Já pode ir fazendo aí. Mete bronca. De toda maneira, quem já está com a tabela ok, coloca aí estrutura formal. Tá? É o 9º item. Estrutura formal. Volta outro slide aqui. Tá na mão. Show? Pode ir para frente? Ana Cecília? Pode ir, Ana? Legal, show. Vamos lá. Estrutura formal. Dissertação argumentativa nenhuma específica. Não existe nenhuma estrutura obrigatória. Título, pseudônimo. Basta corpo do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. Agora, se a proposta exigir título, você bota título. Mas não existe nenhuma estrutura específica na dissertação argumentativa. Artigo de opinião. Título e pseudônimo são obrigatórios. Agora, o pseudônimo é lógico. Você só coloca se a banca der. Se não colocar, se a banca não der, não coloca pseudônimo nenhum, não pode criar pseudônimo. Agora, o título é obrigatório. Tá? O título e pseudônimo são elementos obrigatórios no artigo de opinião. Na carta argumentativa, a gente está aqui. Só que deixa eu dizer para vocês, não copie tudo não, copie só o que não está entre parênteses. Copie só o que está grande aqui, ó, o que não está entre parênteses, cabeçalho, vocativo, saudação final e pseudônimo. São as 4 estruturas obrigatórias da carta argumentativa. Cabeçalho, vocativo, saudação final e pseudônimo. Ok? São essas 4 estruturas que vocês vão colocar numa carta argumentativa, conforme a gente já viu na nossa aula sobre carta. É o que é exigido. E o editorial, a mesma coisa que o artigo de opinião. Título e pseudônimo. Ok? O editorial também exige a mesma coisa que é exigida no artigo de opinião, que é o títulozinho, com as mesmas características do artigo de opinião, e o pseudônimo, sendo que o pseudônimo é acompanhado da indicativa editor-chefe, diretor editorial, chefe de edição, coisa do tipo. Show de bola? Anotada aí a estrutura formal? Tranquilo? Beleza, Igor? Show de bola. Posso passar adiante aqui então, né? Para a gente ir para o último item e assim passar a atividade? Maravilha. Passando aqui. Olha só. E no que diz respeito a, especificidades do gênero, para acabar. Especificidades do gênero. Último item. O que é mais marcante em cada um dos gêneros? Qual a característica mais marcante de cada um dos gêneros? É isso que eu quero dizer com especificidades do gênero. O outro aqui, Gabi, está aqui, ó. A redação, deixa eu adiantar para vocês aqui qual vai ser. Porque a redação, a última redação, deixa eu até perguntar. Gente, a redação que eu passei para vocês, pronto, foi Crimes Ambientais no Brasil, a redação 11. A redação 12 é do módulo 2, Prevenção ao Suicídio. Tá? A redação 12 é a do módulo 2, que fala de prevenção ao suicídio, que tem lá um caderno de textos bonitinho, tá? Que foi de um simulado que nós elaboramos no IAP no ano passado. Então, está lá o caderno de textos com a proposta de prevenção ao suicídio. Essa é a atividade número 12. Show de bola? A página, eu acho que é 30 e alguma coisa. Deixa eu ver aqui. Segura a onda. Prevenção ao suicídio. Módulo, deixa eu ver. Peraí. 31. 31? Beleza, maravilha. Obrigado, meu querido. Página 31 aí, então. Prevenção ao suicídio é a nossa proposta de redação dessa semana. Show? Ó, deixa eu voltar aqui que eu me perdi. Pronto. Então, voltando para cá. Especificidades do gênero. Para a dissertação argumentativa
o maior nível de formalidade. A coisa que faz, que é mais específica, que é marcante da dissertação argumentativa, é que é o texto mais formal de todos. Tá? A atividade 11 é dos crimes ambientais no Brasil, viu, Kainara? Está também na apostila, está naquela tabelinha de atividades de redação, é a primeira, que é Desnatureza da Mata, o pseudônimo, é isso. Maior nível de formalidade. O artigo de opinião, qual é a especificidade do artigo de opinião? A contextualização por meio de um fato gerador. Você pode contextualizar dizendo o que aconteceu, que justifica a produção daquele artigo. Tá? Qual foi o fato motivador da repercussão e qual foi, então, por isso, né, o fato motivador da repercussão que gera a necessidade do artigo de opinião. E a carta argumentativa são os melhores, viu, Ana? Foi perfeito, foi pensado para vocês. Da carta argumentativa, qual é a maior especificidade? Aquela existência das estruturas formais, né? Ter um cabeçalho, ter um vocativo, ter uma saudação final e ter um pseudônimo, e também a coisa de ter o dialogismo como obrigatório. A obrigatoriedade de você dialogar, conversar com o seu interlocutor. É outra característica marcante da carta argumentativa. E o editorial, a assinatura em nome de um grupo. O fato de o editorial ser um texto que representa o ponto de vista de um coletivo, tá? De uma equipe. É a maior marca do editorial. Tranquilo? Anotadinho aí? Show de bola? Tal. No Oi. meu caderno deu certinho a folha. Certinho, né? No último espaço que cabia. No geral cabe, no geral dá legal. Mas às vezes quando o cabo tem uma letrinha um pouco mais inflada, aí tem que passar para as próximas páginas. Mas no geral cabe bem legalzinho. Eu acho que é a página que se sente mais usada é a página quando a gente faz esse quadro aqui. As árvores dizem assim, agora sim. Aí eu fui derrubada pelo menos por um negócio que usou cada cantinho da página. Sobrou a de Melissa. Vixe, Maria, a letra de Melissa deve ser de lupa, né? O cara deve pegar uma lupa para poder ver, tentar ler a letra dela. Deve ser linda, deve ser fofa. Foi aí, Igor. Vixe, ficou uma coisa tipo sorvetão. Que nem marombado de academia. Ficou largo aqui em cima e fininho aqui embaixo, né? Não é assim, o cabo aqui malha na academia que fica patola aqui, as pernas como se fosse um sorvete. Pronto, que legal. Me desculpe pelas comparações que a gente fica visualizando, né? Não tem como não visualizar. Ó, show de bola, terminado aqui. Queridões e queridonas, maravilha. Cuscuzeira, Gente, um beijo para vocês, bom fim de semana, maravilha a gente ter se encontrado de novo. Possivelmente, não sei como é o que a gente vai fazer. Deixa eu dizer para vocês uma coisa legal. A gente vai ter nas próximas aulas, eu vou fazer redações ao vivo, tá? Vou passar a fazer redações aqui com vocês, parará, para poder... E aí pode ser que essas aulas, mesmo que vocês não... Eu vou tentar disponibilizar essas aulas que eu ministro em uma das turmas da semana para o fim de semana, porque aí você tem uma aula igual à aula que você teve na turma, por exemplo, turma 1, aí você vai ver eu fazendo uma redação e na semana seguinte eu faço exclusivamente para vocês. Tá começando às 9, Mário, está começando às 9, sendo de 9 às 11, são 2 horas de aula a partir desse momento, tudo bem? Queridões, beijo para todo mundo, fiquem bem, bom fim de semana, não vão para Pipa, está muito aglomerado lá, se vocês já estiverem em Pipa, voltem, não vão para a praia, ainda não é momento para isso, tudo bem? Beijão para vocês, galera, fiquem bem, tchau, tchau. Tchau. Tchau, valeu. Valeu, tchau, tchau. Tamo junto, meu.